Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Felipe, hoje eu trabalho como UI Designer na empresa EVT, criando interfaces de aplicativos, sistemas, websites, landing pages. Se você é desenvolvedor, se você trabalha com programação ou se você é designer e quer melhorar o visual das suas interfaces, quer melhorar a experiência do usuário, hoje vai começar uma sériezinha muito legal que vai ser Princípios do UI. Eu vou explicar para vocês como é que vocês aplicam esses princípios em todas as suas interfaces de uma maneira muito fácil e descomplicada. E hoje, para começar, o tópico vai ser sobre hierarquia. Vem comigo! A hierarquia é muito importante porque a gente consegue escolher aquilo que a gente quer que o usuário ele veja e aquilo que a gente quer que ele não veja, aquilo que deve ser priorizado, aquilo que deve estar em destaque dentro da sua interface. Como por exemplo, sempre quando você vai criar uma interface, existe aqueles conteúdos que ele tem mais valor, que ele precisa ser destacado, e aqueles conteúdos que têm menor valor. Então a gente vai criar uma hierarquia do conteúdo que tem que ter maior relevância para aquele conteúdo que tem que ter menor relevância. Existe um teste de UX que você vai pegar uma interface, vai colocar na frente do usuário por 5 segundos e você vai tirar. E aí o usuário ele vai ter que falar aquilo que ele lembra, aquilo que ele viu naquele momento. E a hierarquia é muito importante por isso. Porque quando ele for falar da sua interface, ele vai falar daquilo que ele viu rapidamente. E provavelmente foi aquilo que você deu relevância, que você deu prioridade, ficou maior, contrastou, teve destaque. Então vamos aprender como é que a gente faz a hierarquia. Existem vários tipos de hierarquia hoje dentro da sua interface. Eu vou estar trazendo algumas para vocês. Estou com o software Figma aqui aberto e vou começar a criar. Vou colocar um texto aqui, aprenda a fazer tráfego de verdade. E aí eu vou colocar um outro texto falando assim, entenda de uma vez por todas a utilizar os dados ao seu favor. Ok, a gente tem dois textos dentro da nossa interface, correto? Um texto ele tem que ter maior relevância que outro. Então, por exemplo, esse que é o título principal, eu vou deixar ele em tamanho 56, que é um tamanho bom de H1. E aqui esse aqui, eu vou colocar ele de 20, que é uma descrição. Então ele vai ficar bem pequenininho dentro da nossa interface mesmo. Então, a primeira hierarquia que a gente está abordando é a hierarquia de tamanhos. Um tamanho maior que o outro já vai chamar mais atenção. A segunda hierarquia é a hierarquia de pesos. Quando a gente está utilizando uma fonte, a Arial, Epilogue, Poppins, Roborto, elas têm os pesos dela. Os pesos eles podem variar desde o fim até o black, tá olhando aqui? E lógico, cada fonte tem uma quantidade de pesos. Tem fonte que tem 3 pesos, outros tem 4, tem 5. E elas ajudam muito a gente montar essa questão da hierarquia. Por exemplo, eu vou colocar que o título ele esteja em semi-bold. Eu vou colocar que a descrição ela esteja em regular. Quanto maior o peso, maior vai ser a espessura da tipografia. Quanto maior a espessura, mais vai estar chamando a atenção, tá vendo? Essa aqui tá muito mais gordinha do que essa aqui. Então existe a hierarquia também de pesos. Além da hierarquia de pesos, existe também a hierarquia de cores. Então a gente tem uma interface que ela tá preta e branca. E a partir do momento que você aplica uma cor, vou colocar a cor primária dela, a cor que vai gerar contraste. Aprenda a fazer tráfego, aí o de verdade agora está gerando contraste com esse preto aqui e ele está chamando a atenção do seu usuário. Então as cores é um dos principais atributos, principais aspectos que vai ajudar você a construir uma boa hierarquia. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando como é que você aplica as cores, eu acho que também é muito importante, tem muitas coisas por trás das cores. Além disso, existe uma outra questão também, que é o alinhamento. O alinhamento ele pode ser à esquerda, centralizado, à direita, cada alinhamento ele tem um propósito. Por exemplo, o alinhamento à esquerda ele é o comum do seu olho. O ser humano ele tende a olhar primeiro da esquerda para a direita, lógico que lá no Japão é o contrário, da direita para a esquerda. Mas a gente tem um fluxo lógico, então o alinhamento à esquerda ele é muito utilizado na web. E aí o central também tem coisas que fazem ele ser importante. À direita, cada local que você deve utilizar, você tem que entender qual que é o objetivo que você quer transparecer. E com isso você vai decidir qual alinhamento você vai estar utilizando. Além do alinhamento, também a gente tem o white space. O que seria o white space? Seria esses espaços em branco dentro da sua interface, tá vendo? Se você colocar muita coisa, muito poluído, você começa coloca também muito colado, fica estranho, você perde minimalista e deixa de ser clean. E o white space ele também te ajuda a ter um fluxo. Então ele sabe que ele vai ler primeiro daqui, depois daqui. Um site que abusa muito em white space, por exemplo, é a Apple. Dá uma olhada. Olha como dá essa questão também de luxo, essa questão de hierarquia, Você vai seguindo um fluxo muito mais fácil, Se tivesse um tantão de conteúdo aqui, você não sabe por onde começar. Então o white space ele te ajuda nisso. Então pode abusar em white space, quanto mais espaço às vezes é melhor, sim. Não precisa sair tacando um montão de conteúdo. E aí, só para finalizar aqui, vou também alinhar isso aqui à esquerda, colocar 150%.
Ok, e aí eu vou colocar um botãozinho para fechar. O botão, quando você quer que ele gere contraste, normalmente ele é chamado de botão de CTA. O que significa CTA? É Call to Action. Então você vai chamar o usuário para ele realizar uma ação. Eu quero que ele saiba mais aqui nesse exemplo. Para ele saber mais, ele precisa ver que esse botão está ali. E para ele visualizar esse botão, é muito importante que ele esteja também contrastando. Então, ó, ele está contrastando com o fundo. Então, a gente acabou de criar aqui uma hierarquia para nossa interfacezinha, tá vendo? Vou mostrar alguns exemplos para vocês verem. Ó, por exemplo, Netflix. Olha aqui, entrou no website deles, olha o tamanho desse título principal para esse segundo título. E aqui, você já vê uma hierarquia de pesos. Segundo, ó, esse botão aqui de vamos lá, para você capturar o e-mail das pessoas, ele quer te chamar para você colocar o seu e-mail aqui. Então ele está gerando contraste aqui, ó. Isso aqui é um botão de CTA. Olha que ele também dá contraste aqui no entrar, que é para você estar clicando ali. Olha o tamanho desse título para essa descrição. Tá vendo aqui? Então, todos os sites eles utilizam essa hierarquia e você tem que saber utilizar isso para você fazer com que o usuário siga uma linha de raciocínio, ele siga um fluxo que tenha sentido dentro do seu site. Ó, o Nubank, por exemplo. Cara, o Nubank ele é muito interessante porque ele coloca, o Netflix também, ó, ele coloca as cores de contraste exatamente em locais que são estratégicos, são objetivos. Por exemplo, login, quero ser Nubank, então ele coloca as cores da empresa nesses lugares, ó, tamanho aqui do título, tamanho da descrição. Então, eu acho que é exatamente isso. Sobre hierarquia, não tem mais nenhum ponto que você... Com isso, vocês já vão conseguir montar a questão da sua hierarquia do seu site bem facilmente, pessoal. Valeu então e até a próxima.